só, se alguém pretende entrar no ramo do agronegócio, deve ter duas coisas em mente: biotecnologia e inteligência artificial. Essas inovações devem ser o caminho de maior produtividade e redução do desperdício de alimentos, desde a fazenda até o consumidor. No campo, a modernidade já pode fazer diferença na preservação do solo com a agricultura regenerativa. Enfim, quem vem com este assunto para a gente é Alexandre Triain, especialista em propriedade intelectual. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com você. É isso que você falou, esse é o resumo. Não sei se você se recorda, Fábio, mas na coluna no dia 2 de maio, a gente trouxe aqui um pouquinho dos benefícios, né, de forma quantificada, os benefícios que já foram auferidos até agora, empregando a tecnologia no campo, empregando a inteligência artificial também, no que diz respeito à economia de água na pecuária, a redução de emissão de carbono, aumento da produtividade, né, por lote, redução do consumo de combustível na parte de uso de maquinário no solo, né? Então, trouxemos alguns resultados. E agora, acontece, a gente tem alguns números interessantes para demonstrar isso em escala global, né? Então, a gente tem lá como exemplos aí a fusão aí do grupo JBS com a Marfrig, gerando a maior indústria de produção de proteína do planeta, né? Obviamente, para esse pessoal interessa e muito aumentar a produtividade. E isso já se revela nos números, quando a gente observa que o grupo JBS, por exemplo, teve um aumento da sua receita em 2024 de cerca de 14%, a receita total dele, né, aumentou 14%, mas as margens, quando comparadas às margens do último trimestre de 2024 com o último trimestre de 2023, as margens aumentaram em 2.800%, 28 vezes maior. Cerca, né, algo de menos de 100 milhões para algo acima de 2,8 bilhões de reais em margem, em lucro, né? No último trimestre, é o EBITDA, né? Na verdade é o lucro antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização, né? É o EBITDA da empresa, que é um bom indicador e que chegou aí da ordem de 40 bilhões, mais ou menos, do ano que fechou o ano todo de 2024, e com uma margem de lucro líquido total aí um pouco menos de 10 bilhões. Mas assim, o que a gente conclui com isso? Como é que a receita aumenta 14% e a margem aumenta tanto assim, um percentual maior, né? Porque os custos foram reduzidos, geração de valor por fusão de empresas, né? Geração de valor por lançamento de alguns novos produtos em novos mercados. Então isso gera a escala necessária às vezes para melhorar a margem. Mas, sem dúvida alguma, foram feitos investimentos na planta de Santa Catarina, por exemplo, mais de 200 milhões em tecnologia, na planta no Texas foi feito investimento, isso começa a se revelar. Quando a gente fala de investimento em tecnologia dessa monta, né, Fábio, a gente começa a pensar, puxa, mas será que isso cabe ao pequeno agricultor? Claro que não é esse nível de investimento que a gente vai pensar na realidade do pequeno agricultor, mas o que a gente está constatando com um ensaio em escala global? A gente começa a validar os efeitos do emprego de tecnologia e da inteligência artificial no aumento real da rentabilidade da produção agrícola. Isso é o que interessa, né? Então, o pequeno agricultor pode ter a certeza, está certo, de que o aumento da produtividade da propriedade rural dele vai se concretizar quando feitos os devidos investimentos. E aí a gente precisa fazer o quê, né? Aí a gente precisa tornar acessível essas tecnologias, esses investimentos necessários precisam ficar acessíveis ao pequeno produtor. Como? Né? Através de tecnologias com um grau de escala maior, que tenham condição de ser oferecida ao pequeno agricultor em preços que caibam no seu bolso, e aqueles que, quando não couber no bolso, linhas de crédito que são necessárias para que esses investimentos ocorram e tenham um retorno sobre assim, sejam pagos ao longo do tempo. Ou seja, criar as linhas necessárias para essa transformação digital e essa transformação de tecnologia no campo, Fábio. Perfeito. E impressionante também com o nosso país muito grande,
muita propriedade ainda atrasada, mas é porque o produtor também precisa ter acesso à informação, às técnicas, ao financiamento. Isso que é importante, né? Se a gente quer essa evolução no campo, a gente precisa ter essa atenção por parte dos bancos, do governo. É isso. A dica é não ir sozinho, sabe? Como é um conceito, né? Como é um bem que interessa a todo um grupo de empresários e de produtores, é bem interessante ter esse acesso, fazer esse movimento em conjunto, né? A gente sempre ouve os avós falando, dizerem que a união faz a força, mas na prática, como é que se faz isso, né? Claro que cada produtor pode ter sua estratégia, seu investimento, a sua crença no que é que vai trazer valor ou não vai para ele. Cada um tem a sua estratégia particular, mas é bem interessante, Fábio, organizar-se, nem que seja na forma de... As cooperativas têm um papel importante quando a gente está falando de pequenos agricultores, né? Porque ela acaba servindo como um polo que reúne produtores rurais que têm dores parecidas, que têm interesses semelhantes e fala, às vezes, por uma região inteira. E ela tem condições de buscar, né, essa informação e distribuir essa informação entre eles, então estruturar esse grupo de produtores para que eles possam acessar tanto linhas de crédito como tecnologias e informações, né, capacitação suficiente para todos eles. Então é importante não só criar as linhas de crédito, mas construir o ambiente apropriado para isso. Um exemplo disso é a tecnologia também é utilizada no quesito sustentabilidade, quando ela trabalha o uso da terra. Ela pode recomendar, e é tão interessante porque ela tira algumas conclusões de otimização que não são triviais normalmente, Fábio. Por exemplo, no que diz respeito à pecuária, a IA conseguiu encontrar o ponto ótimo de abate do gado para aumentar a rentabilidade. Ela também pode encontrar o ponto ótimo de troca, substituição de cultura no solo, para quê? Para tentar otimizar o consumo de água, para tentar otimizar o tempo de recuperação do solo para uma próxima cultura. Então, esse tipo de ajuste fino que é feito com o uso da leitura da instrumentação, dos sensores e com o uso do processamento dessas informações em grande quantidade e a conclusão em termos de ações a tomar, pode ajudar muito o produtor a melhorar a sua rentabilidade. Isso vai gerar o quê? Financiamento para mais e mais investimentos. Geração de emprego, capacitação. A gente falou também no outro programa sobre a diferença de adesão a tecnologias que envolvem software entre a região centro-oeste e a região nordeste. Então, tem que se fazer um trabalho de equalização desse acesso a tecnologias envolvendo software, como? Através da capacitação, através da divulgação, informações junto com cursos de capacitação. Aí tem papéis importantes, né? Os órgãos de fomento a esse desenvolvimento, né? Os bancos de fomento, o SEBRAE, né? As cooperativas agrícolas, os órgãos o MAPA mesmo, Ministério da Agricultura, esses órgãos em conjunto, Fábio, compõem um grande ecossistema de transmissão de conhecimento e capacitação que vão preencher esse gap que você constatou aí, a questão do acesso à informação, saber que precisa disso, saber que a solução para aquela dor já existe, está disponível e existem mecanismos para acessá-la. Perfeitamente. Está aí Alexandre Triaim trazendo um pouco mais aí de conhecimento para a gente debater, refletir o futuro do agronegócio. Não tem como a gente se dissociar da computação, né, desses bytes, mas é porque realmente o produtor precisa ter esse suporte, independente do tamanho da propriedade. E realmente esse auxílio da tecnologia ele é fundamental. Muito agradecido, viu? Uma boa noite, um bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fábio. Bom final de semana. Até a próxima.